No vídeo de hoje a gente fala sobre ninguém mais, ninguém menos que Thomas Mann e seu O Eleito. Esse aqui foi o penúltimo livro que o Thomas Mann escreveu antes de morrer e ele vai se basear num mito chamado Papa Gregório. Esse mito não encontra nenhuma base na realidade, na verdade ele tem base num poema épico medieval e esse poema vai retratar uma espécie de Édipo cristão. Se você não entende essa referência a Édipo, tem um vídeo sobre Édipo Rei aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui nos cards. Quem narra essa história aqui é um monge irlandês chamado Clemens, e essa história começa no Principado de Flandres, onde um duque e uma duquesa tentavam há muito tempo ter um herdeiro para o trono, mas não conseguiam gerar nenhuma criança, até que um dia eles são agraciados com um casal de gêmeos, mas a duquesa vem a falecer devido a esse parto. Os gêmeos são o Willigis e a Sibila, e são gêmeos muito belos. São tidos assim como crianças extremamente superiores em relação ao resto da sociedade, no quesito inteligência, educação, beleza, e por essa questão da superioridade e eles mesmos verem essa superioridade que eles têm em relação aos outros, eles não conseguem ter admiração por nenhuma outra pessoa que não entre eles próprios. Então, acaba que eles não conseguem se relacionar com ninguém, mas nutrem um forte desejo um pelo outro. Quando eles completam 17 anos, um tempinho depois, o pai deles, o duque, vem a falecer. Com a morte desse pai, eles encontram a oportunidade de acabar consumando esse desejo que eles vinham nutrindo um pelo outro há muito tempo. E não demora muito até que esse relacionamento acabe por gerar uma criança, fruto desse incesto. É interessante notar que aqui esse incesto, ao contrário do Édipo Rei, não é causado por uma espécie de desconhecimento. Não, tanto o Willigis como a Sibila sabiam que o que eles estavam fazendo era errado. Mas eles, por algum motivo, só vêm se dar conta disso quando uma criança é gerada através desse pecado. Então, quando essa criança nasce, esse casal de irmãos percebe o quão infame é o pecado que eles cometeram e o Willigis, em busca da sua penitência, sai em uma peregrinação, um caminho bem perigoso. A Sibila não queria que ele fosse e ele acaba morrendo nesse caminho. E a Sibila acaba assumindo o cargo de duquesa e o reino fica sob responsabilidade dela. E quanto à criança, não achavam que seria possível manter essa criança ali, porque podia levantar suspeitas quanto à origem dela. Então, o que se decide fazer em relação a essa criança é deixá-la à mercê da vontade de Deus. Então, o que se faz é, assim como aconteceu com Moisés, colocar essa criança num cesto e lançá-la ao mar. Caso essa criança viesse a sobreviver, isso significaria que Deus foi misericordioso e resolveu dar uma chance para aquela criança. Já se ela fosse engolida pelo mar, queria dizer que Deus não conseguiria acolher tamanho pecado nesse mundo e essa criança realmente deveria morrer. E junto a esse bebê é colocada uma tabuleta que explica um pouco da origem da criança. Nobre, mas fruto de um pecado infame. E, felizmente, é a misericórdia de Deus que prevalece e a criança é encontrada numa ilha bem remota por pescadores e acaba sendo criada sob o nome de Gregórios por um abade. Então, o Gregórios vai passar boa parte da sua infância e adolescência estudando a fundo o catolicismo, até que, quando ele tem 17 anos, ele compreende a sua origem, vai descobrir de onde é que ele veio e resolve sair em busca dos pais dele, né? Entender um pouco mais sobre quem ele é. No meio dessa procura, ele vai acabar libertando o reino sitiado de uma rainha e se casando com ela. E eu acho que a gente pode parar por aqui. A sinopse desse livro, na minha opinião, é bem reveladora. Então, se você tiver interesse por essa história, eu recomendo que você não leia a sinopse, nem a que tem aqui, nem a que tem nos sites que divulgam esse livro, porque eu acho que tem pontos aqui do enredo que são melhores ao serem descobertos pelo leitor no ato da leitura do livro e não numa sinopse. Não que vá estragar a sua experiência de leitura, mas eu acho realmente melhor não ler. Isso aqui já é o suficiente para você saber se vai interessar ou não pela história. E que história!
Nossa, Thomas Mann é um mestre da prosa, assim. Esse livro curtinho já consegue revelar boa parte da capacidade do Thomas Mann de prosador. O narrador é muito bom, o Clemens. Ele é meio irônico, engraçado. E como ele é um monge, né, e não conhece muito das coisas mundanas, muitas vezes ele pede desculpa ao leitor, porque ele não conhece muito das coisas mundanas mesmo, e ele é um monge e acaba se empolgando com a história, e para ele não podia estar com essa empolgação toda para contar isso aqui pra gente. E isso é outra coisa que eu acho bem legal na narração desse livro, porque eu gosto quando tem essa interação entre o narrador e o leitor. E, particularmente, essa pitada de bom humor era algo que eu não esperava aqui, porque é um livro com um ar bem medieval, com uma prosa mais contida, mas, enfim, foi uma grata surpresa, gostei muito do narrador desse livro, e é só um dos vários pontos altos desse livro aqui. Do Thomas Mann, eu já li, além do Eleito, A Morte em Veneza e A Montanha Mágica, e eu sei que tem muita gente que resolve adentrar a obra dele através da Montanha Mágica, mas eu particularmente acho que aqui a gente tem uma porta de entrada muito melhor. Tanto aqui como em A Morte em Veneza, porque A Montanha Mágica é um livro mais denso. Tanto em O Eleito como A Morte em Veneza tem uma narrativa mais curta, são narrativas também mais dinâmicas e mais fluidas que a da Montanha Mágica, que apesar de maravilhosa, é um dos livros da minha vida, acaba sendo um pouco entrucada. Então acho bom já criar uma certa familiaridade com Thomas Mann através de uma dessas outras obras que eu citei. E, inclusive, queria aproveitar para falar que o trabalho que a Companhia das Letras está fazendo com a obra do Thomas Mann tá, assim, sensacional. Tanto no cuidado com a edição, assim, com o livro em si, que a qualidade do material é excelente, mas também a qualidade da tradução. Tanto A Montanha Mágica como A Morte em Veneza eu li comparando com o original em alemão, e deu pra ver que a tradução que foi feita pelo Herbert Caro foi sensacional. Esse aqui eu infelizmente não achei a obra original em alemão no Kindle para poder alternar, mas nas primeiras páginas aqui a gente tem uma nota da tradutora, que é a Claudia Dornbusch, e dá pra ver que ela teve um cuidado com essa obra. No meu vídeo, se eu não me engano, é no vídeo que eu indico livros pra quem quer começar a ler, bem no finzinho tem na descrição o minuto que eu começo a falar sobre isso, eu falo sobre tradução e inclusive eu uso o exemplo do alemão, que é essa língua que tem muito de juntar duas palavras, dois substantivos e formar uma terceira palavra através deles com um sentido bonito ou irônico por trás. E eu mencionei que o Thomas Mann é um autor que faz muito isso. E foi legal ver que a própria tradutora comenta sobre isso aqui. E que ela, na medida do possível, tenta passar a ironia por trás da construção das palavras para o português, quando possível, né? Porque tem vezes que infelizmente não dá. Mas achei bem legal ver que ela teve esse cuidado aqui. Mais um Thomas Mann impecável, gente, que escritor! E numa edição impecável. Companhia das Letras, como eu disse, está fazendo um ótimo trabalho. Eu mal posso esperar pelas próximas coisas que eles vão lançar, principalmente pelo livro de contos do Thomas Mann. Ainda não conheço o Thomas Mann contista. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado, não esqueçam de deixar um like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.